2 Coríntios, abra conosco, em nome de Jesus, meus amados irmãos. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim: Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse aí é o versículo de número 9. Agora vamos ler o 10. Porque isto, porque a minha está falando do dia, ó, por mim isso muito sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Amado igreja, para se sentar, pedir a Sara passar para aquela outra versão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa aí, ó. Glória a Deus. Então vou repetir lá. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ali no versículo de número 9, nós temos ali um entendimento muito, que muitas pessoas não conseguem entender, no versículo de número 9. Porque aqui, o apóstolo Paulo estava pregando para os coríntios, a igreja de Coríntios, e ele fala aqui de uma visão. Quando ele fala, e disse-me, quem disse para ele? Jesus. Ele teve a visão de Jesus. Aí Jesus fala para ele, na minha Bíblia está aqui em vermelho, ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então até nesse ponto aí, é Jesus que está falando para ele, a minha graça, ela te basta, Paulo. Jesus, ele está numa visão, ele está escutando Jesus falar para ele isso aí, ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E verdadeiramente, nós quando estamos precisando de algo, nós buscamos mais a presença de Deus. Quando nós passamos por certas situações difíceis na nossa vida, nós buscamos mais a presença de Deus. Então você falou, a minha graça, só ela já te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí, vamos lá para o 10. Glória a Deus. Por isso, aí já é ele falando com aquelas pessoas, para os ouvintes da igreja de Corinto. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Quando ele está fraco, quando está precisando, quando está angustiado, nas injúrias, quando está sendo injuriado, zombado pelas pessoas, criticado, na necessidade, talvez passando fome, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então nesses momentos, meus amados irmãos, é que nós buscamos mais a presença de Deus. Você ora a Deus com tudo bem na sua casa, e você ora a Deus precisando de uma ajuda, de um socorro do Senhor. Você vê como é que você chora, como é que você geme, como é que a sua oração demora mais, porque você está precisando. Então, amados, por isso que o Senhor sempre nos leva a uma prova, mas nada que nenhum de nós não possa suportar. Tudo que o Senhor manda sobre a nossa vida é bom para nós. Mesmo as provas, mesmo as dores, mesmo o choro que vem, é para o quê? Para crescimento espiritual, é para conserto das nossas ações, é para o melhor relacionamento entre nós e Deus, para a maior aproximação entre nós e Deus. Mas muitas das vezes nós não entendemos, porque quem quer chorar aqui, quem quer ficar sem dinheiro aqui, quem quer gemer, quem quer passar a noite assim, encrado, preocupado com alguma coisa,
Ninguém quer fazer isso, você quer deitar e dormir. Mas Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. E Ele falou, preciso mandar uma provinha em cima do pastor Moisés. Preciso mandar uma provinha em cima daquele irmão lá na igreja, daquela irmã. Porque ele está entrando no comodismo, eu não vou deixar ele fazer isso, eu não vou deixar ela fazer isso, porque eu preciso que ele trabalhe no meu reino. Então, eu preciso mandar isso para ele buscar mais a minha presença, que eu vou falar com ele o que ele precisa fazer. Então, amados, é por isso que a gente precisa entender. Eu estou sempre dando esse exemplo, que é o exemplo que a gente mais enfrenta. A gente precisa entender quando você vai parar no hospital de acompanhante, quando você vai parar no hospital de paciente. Se você não tiver lá, quem vai pregar para aquele médico? Talvez aquele médico é espírita, talvez aquele médico é de uma outra denominação, talvez aquele médico é da maçonaria. E ali quando ele chega para conversar com você, não que cada um é livre para ser de qualquer religião, para ter qualquer pensamento, mas eu não estou falando que nós aqui buscamos um Deus vivo que pode ajudar. Então, não quer dizer que aqueles aquelas coisas que eles acreditam, deixa eles acreditar. Mas nós estamos, se a gente é enviado para lá, às vezes eles falam assim, ó, vai dar tudo certo, é o que você vai falar? Eu sei disso, meu Deus está aqui. Aí, talvez ele nunca ouviu isso, mas você está ali para falar para ele. E com certeza você passa 1, 2 dias ali e sai dali, mas você pregou para aquele, porque aquele médico que vai te acompanhar. Irmãos, e aonde o servo de Deus está, ali também os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, guardando cada um de nós. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro, por isso sinto prazer na fraqueza. Quem que sente prazer em fraqueza, hein, irmão? Ele está falando, tem que sentir prazer na fraqueza. E fala aí, nas injúrias, nas necessidades, quer dizer, talvez passando fome, talvez passando frio. Então ele sente prazer nisso, irmãos. Nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que eu estou forte. Então, irmão, quando você se sentir fraco, aí que você está forte. Aí que você está orando mais. Aí que você está buscando mais a presença de Deus na sua vida. Você pode ver, quando você está com fome, você logo procura algo para você comer, ou para você alimentar. Aí se a fome ainda continuar, você vai e come mais um pouquinho. Tem gente até que exagera, né? Porque não, vou comer, está gostoso, aí até exagera. Mas assim também deve ser a palavra de Deus. Você está com sede da palavra, você vai lá e ora ao Senhor, você vai lá e ouve o Senhor falar com você, está gostando, vai lá e vai de novo. Mas às vezes, essas coisas ficam para segundo plano, mas a Bíblia fala que tem que ser primeiro. Não é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é primeiro. E as demais coisas serão acrescentadas, mas é assim que funciona? Não, se estiver tudo bem, a gente se acomoda. Nós nos acomodamos e ficamos, né, esperando alguma coisa acontecer, para a gente começar a buscar mais a presença de Deus. Ou uma oração que alguém pede, ou alguma coisa da nossa família, porque se continuar tudo normal, você vai ficar estacionado ali onde você parou. Agora, se começar a doer, se começar a apertar, você fala, eu vou orar hoje de meia-noite até 2 horas da manhã, de 2 até as 4. Eu vou orar de manhã, quando chegar no serviço, quando eu voltar vou orar, porque está apertando. Mas se tiver tudo normal, irmãos, infelizmente, é assim que acontece. Tem que apertar, tem que doer para a pessoa orar, para buscar a presença de Deus, para ter intimidade com Deus, para ter um relacionamento com Deus. Porque na maioria das vezes, sem julgar ninguém, porque às vezes nós também falhamos, às vezes você chega em casa cansado, você vai orar quando você está dormindo. Mas na maioria das vezes, a pessoa chega e vai orar a Deus, assim, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela minha família, muito obrigado por eu estar na tua presença, muito obrigado, boa noite Espírito Santo, vou dormir, pronto, acabou. Aí você vai dormir e Deus continua velando por nós a noite toda. A noite toda Deus está ali, Deus não cansa, aleluia.
Se ele cansasse, coitado do Moisés, coitado do Daniel, coitado da Maria, coitado da Joana. Mas Deus está ali tomando conta de nós. Porque o mundo espiritual, às vezes enquanto a gente está aqui, tem gente fazendo alguma coisa para a gente lá fora, mas não pega nenhum de nós, porque nós temos a proteção de Deus na nossa vida, aleluia. Você não sabe, porque o próprio Senhor Jesus, ele foi traído por um amigo seu. O próprio Senhor Jesus foi negado por um amigo seu que falou, eu jamais vou fazer isso, e fez. Jesus. E nós então, que somos falhos e pecadores, então, irmãos, nós precisamos entender as coisas de Deus. Então a primeira parte do versículo 9, é Jesus que está falando com Paulo, a minha graça te basta, só isso. A minha graça te basta. Não é dinheiro, não está falando de dinheiro, isso ele pode dar. Não é ouro, não é prata, não é só. A graça dele basta para nós. As outras coisas que são colocadas sobre a nossa vida é a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus eu morar ali onde eu moro, até a minha partida daqui, eu vou ficar lá. Se for a vontade de Deus eu morar em qualquer parte aí nobre da cidade aí, eu vou também. E daí, quem vai impedir Deus trabalhar de me abençoar? Ninguém vai impedir. Agora, se Deus quiser que eu fique ali, eu ainda vá para um lugar pior, Ele vai fazer isso também. Por isso que a gente tem que entender as coisas de Deus. Irmãos, mas nós temos o guarda de Israel que luta a nosso favor. Deus faz tudo isso porque Ele é bom para conosco. Ele quer salvar cada um de nós, quer salvar a nossa família, Ele quer salvar o mundo. Mas o mundo precisa querer ser salvo. Não é assim, vem cá que eu vou te salvar, não. A pessoa precisa aceitar. É o Senhor chamar e a pessoa vir. Ou então a pessoa chegar, sozinho chegar até o Senhor. Aquele que tem sede, que venha, diz a palavra. Irmãos, o Senhor sempre vai estar à nossa disposição para nos atender. Mas nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Ele pode nos atender nos agradando ou nos desagradando. Assim, não, eu vou te dar agora porque você merece. Não, eu vou te dar depois porque você não está merecendo. Porque Ele conhece cada um de nós. Mas Ele sempre vai ouvir o nosso pedido. Atender o pedido, aí é com Ele. Se Ele vai atender agora ou depois, ou não vai atender aquele pedido nosso. Romanos 8:31, por gentileza, aleluias. Glória a Deus. Romanos 8:31. Glória a Deus. Aleluia. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Pastor, tem muita gente contra mim aí. Talvez a minha família, também tem um vizinho lá que manda jogar lixo no meu portão, tem um vizinho lá que não gosta de mim. Quem será? Pode sim, levanta inimigo contra nós, levanta a pessoa com inveja de nós, levanta a pessoa querendo nos destruir, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus é com nós, quem que vai nos destruir? Se Deus é a nossa proteção, se Ele é o nosso escudo, se Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A pessoa vai se levantar, o inimigo vai se levantar usando aquela pessoa para cair. O lugar mais próximo que o inimigo chega, perto do ungido do Senhor, debaixo dos nossos pés, aleluia. Porque o Senhor colocou qualquer um de nós que estamos aqui por cabeça e não por cauda. Colocou qualquer um de nós que estamos aqui para ficar por cima e não por baixo, aleluia. Esse é o nosso Deus. Apesar de que muitos ainda duvidem que Deus pode fazer alguma coisa na vida dele, porque apareceu uma enfermidade na vida da pessoa. Essa doença é de morte. Não foi falado assim por rei Ezequias? E o rei Ezequias morreu com aquela doença? Não, o Senhor acrescentou mais 15 anos na vida dele. Então, o tempo é de Deus. O tempo não é da enfermidade, não, o tempo é de Deus. A enfermidade tem que sair, seja ela qual for o tipo de enfermidade, tem que sair. Se vocês não repararam, foram poucos os moradores mais simples,
os moradores aí, que a sociedade coloca lá embaixo, chamando moradores de rua, que não tem um teto para morar, não por culpa deles, coitados, talvez por causa do sistema, eles estão lá morando, talvez tem uns também que tem até condição, mas preferem morar na rua porque não conhecem o Senhor Jesus, mas tem casa, mas eles preferem a rua. Poucas dessas pessoas pegaram Covid. Elas estão ali tanto tempo, ali, a imunidade delas estão lá em cima, mas nós, né, passando perfuminho daqui, banhozinho dali, sendo cuidado daqui, sendo cuidado dali, a maioria de todo mundo aqui pegou tudo Covid. Mas essas pessoas lá, o Senhor cuidou delas, aleluia. Senão morria todo mundo, muita gente. Mas a imunidade delas está lá em cima por causa de quê? Deus cuida. A Bíblia fala que o Senhor cuida dos passarinhos. Passarinho tem como plantar alguma coisa? Passarinho tem como trabalhar? Não tem. O Senhor cuida desse, ainda mais nós que somos filhos de Deus, aleluia. Só que eles lá, os passarinhos, os pássaros, eles são seres irracionais. Nós sabemos plantar, nós sabemos colher, então nós podemos trabalhar. Que isso é uma parte bíblica. Do suor do teu rosto comerá o teu pão. Está vindo lá do tempo de Adão e Gênesis. E a mulher vai ter dor para ter filho. Não é ficar aí aproveitando a vida aí, se ficar grávida, não, é só nascer, deixa. Não é assim não, vai sentir dor. Então, irmãos, a gente tem que entender que Deus, Ele nos fez para entender os planos que Ele tem para cada um de nós, os desígnios de Deus. Mas para isso você tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade com Deus, ser cheio do Espírito Santo, para você entender por que você está passando essa luta. Ou por que você está nessa prova. A Bíblia fala que nós temos que passar pela prova dando glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esse arroz e feijão que eu estou comendo. Muito obrigado. Arroz e feijão. Glória a Deus. Tem gente que não pode comer nada e está lá no soro no hospital. O alimento, a sopa dele é o soro. Ou às vezes está lá, né, com aquele caninho, né, tomando ali aquele líquido, ali sendo praticamente alimentado, porque aquele cano nem sente o gosto, já desce direto, cai lá no estômago. Aí sim, quando você estiver comendo arroz e feijão, olha para trás. Tem gente pior. Eu estou comendo arroz e feijão, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esse arroz e feijão que eu estou comendo. Muito obrigado, minha casa tem uma luzinha aqui, tá bom, estou conseguindo pagar energia elétrica. Tem gente que não tem gente que está dormindo no escuro, tem gente que está dormindo no tempo, tem gente que está dormindo debaixo de viaduto, e ainda pedindo a Deus, Senhor, você está falando que vai chover o mês que vem, não deixa o rio encher não, senão vai levar minha casa embora. A casa dele é a barraca que está debaixo da ponte. Assim, nós temos a nossa casinha para a gente voltar a repousar a nossa cabeça e falar com o Senhor, Senhor, muito obrigado por esse dia. Mas só isso também é pouco, nós temos que orar a Deus. E não só por nós, até pelos irmãos aqui da igreja, tudo isso. E os pastores fazem isso todo dia. Cada um de vocês recebe oração, irmão. Talvez não pelo nome de cada um, mas Senhor abençoa a igreja do Marumbi, a igreja levou o ministério, levando Deus a sério. Cada pessoa, cada irmão, cada pastor, cada pastora, cada missionário, o grupo oficial da igreja, o grupo de louvor, abençoa todos, em todas as áreas. Quer dizer, você está dormindo, está recebendo oração lá. E com certeza também você ora pelos pastores, nós também precisamos de oração. Irmãos, Gideão, Josué, Davi, eles guerrearam e venceram várias batalhas. Eles venceram várias batalhas. É assim que a gente fala, mas quem que venceu a batalha para eles? Deus! Porque eles fizeram aquilo que Deus determinou que eles fizessem, como eles iam pelejar contra os inimigos. Se eles fossem pelejar contra os inimigos do jeito, da vontade que eles estavam pensando de fazer, eles perderiam a batalha. Mas eles deram ouvido à voz de Deus. Assim o Senhor está falando para mim e para você. Faça do jeito que eu te falo. Se é para você perder hoje, para alguém, numa conversa, para não dar confusão, vai lá e perde, você ganhou, você está certo, e fica quietinho, porque Deus falou para você ficar em silêncio.
Se Deus mandar sair, você vai. Se Deus mandar você ficar, você fica. Mas não faz a sua vontade, não, você vai fazer errado. Irmãos, o inimigo está sempre nos ameaçando com fúria, querendo oprimir as pessoas, querendo nos destruir. Salmo 55, 3. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. Está vendo como é que o inimigo faz com a gente? É isso aí, ó. E com furor me odeiam. O povo de Deus é perseguido, irmão. O inimigo que usa lá o ímpio, ele vem com fúria em cima da gente. Mas só que na nossa frente tem uma proteção muito grande, que é o próprio Senhor Jesus que está à nossa frente. Não passa bala perdida, não passa flecha, não passa lança, porque nós temos um escudo invisível, mas o escudo está ali, aleluia. Você não vê o escudo, você não está com ele na mão. Na verdade, nós estamos na mão do escudo, aleluia. Que ele nos segura, nós vamos para todo lado, nós vamos na mão dele, caminhando na mão dele. Porque se não fosse escudo, há muito tempo, qualquer um de nós já teríamos caído na nossa fé. Irmãos, Satanás, o inimigo tenta destruir vidas através do pecado, do medo. Ele tenta, da mentira, do sofrimento, buscando condenar as pessoas ao inferno. Ele faz de tudo para levar as pessoas ao inferno. E, ultimamente, o alvo dele principal está sendo as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Por que eu falo as igrejas? Estou dando nome a alguma igreja aqui? Não. As igrejas, estou vendo um montão de igreja aqui dentro, que somos nós, aleluia. As igrejas, que somos nós. Então, irmãos, é o alvo principal. Porque o pouco que você fala com 5, 6 pessoas, o nome de Jesus Cristo, você está evangelizando. Então você é o quê? Você é a boca de Deus, e o inimigo tem raiva de você, é furioso contra você, se levanta contra você, para que você venha cair. Mas o nosso Deus nos faz forte, aleluia. O apóstolo Paulo falou, quando eu estou fraco é que eu estou forte, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, irar, não perdoar, pode abrir as portas para o mal. Se você ficar irado, se você não perdoar, você pode abrir as portas para o mal, para o inimigo. Devemos vigiar, e muito. Efésios capítulo 4, vamos ler o versículo 26 e 27. Presta atenção, meu irmão, você que está nos ouvindo aí pela rede social, aleluia. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Através da ira, o diabo pode aproveitar aquela oportunidade. Através de não perdoar, o diabo pode aproveitar aquela oportunidade. E você cair. E às vezes, pode ser dentro da igreja, aqui no tempo de alvenaria. Você falar com alguém, uma palavra, aquela pessoa sair, e sair a família dela toda, e ainda levar mais alguém junto com ela. E você é o culpado daquela alma. Então, irmãos, tem que ter cuidado, que o bicho é sujo. O bicho é sujo. Pode usar um filho, pode usar uma esposa, pode usar um marido para roubar a sua bênção. Mas você, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, com relacionamento com Deus, com intimidade com Deus, diante daquela situação, você já sente o que pode acontecer, você já deixa aquilo de lado e vai para o cantinho no seu quarto, Mateus 6,6, e chega ali e vai orar ao Senhor, vai falar com o Senhor que está em secreto, e o Senhor te recompensará, aleluia. Glória a Deus, vai lá orar. A sua oração no canto lá já vai acalmar, vai fechar a boca do leão no outro lado. Porque se você ficar debatendo ali, vai gerar confusão, e é tudo que o inimigo quer, confusão. Para que você perca a sua bênção, para que a unção de Deus saia da sua vida. Ao contrário, estou vendo vasos sentados aqui,
que estão sendo cheios do poder de Deus. O Senhor está te enchendo nessa noite mais e mais. Você vai ficar mais forte ainda, vai ficar ali como uma tocha, brilhando de longe. O inimigo vai olhar para você e vai falar assim: aquela ali eu não posso, aquele ali eu não posso, que ele está cheio do poder de Deus, aleluia. Aquilo ali é abençoado, aquilo ali é do outro, aquele ali eu não posso mexer não, porque aquilo ali, se eu mexer com ele, o outro vai vir em cima de mim. Esse outro é poderoso, esse outro é o Senhor Jesus, aleluia. Ele está aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, as pessoas nos tiram do sério. Devemos verdadeiramente ter domínio próprio. Ter domínio próprio. Provérbios 15, versículo 1. Domínio próprio. A resposta branda que você vai dar para o seu marido lá, você vai dar para a sua esposa lá, você vai dar para o seu filho lá, a resposta branda desvia o furor. Desvia o furor. Ah, você não comprou, você não fez isso para mim. Não, resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura, você não fez isso. A palavra dura suscita a ira. Não fiz mesmo não, e agora eu vou te bater que você gritou comigo. Palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Ô meu amor, você sem falar disso aí? Ô meu amor, queimei o feijão hoje, você me perdoa. Meu gatão, você me perdoa. Não te perdoo. Ó, queimei o feijão, come assim mesmo. Essa palavra é dura. Não vou comer feijão queimado, não. Comprei feijão com sacrifício, você deixar queimar, porque você falou no outro jeito. Ô meu amor, deixei o feijão queimar. Ô minha princesa, não tem problema não. Ficamos sem feijão, então vamos comer queimado assim mesmo, não tem problema. Vamos comer, vamos esquentar outra com pão, tomar um café e pronto. Mas dependendo do que você falar para lá. Queimei e está queimado. Pronto, arrumou confusão. Como você tem feito lá na sua casa? Como eu tenho feito na minha casa? Então, irmãos, o controle, o domínio próprio, quem que faz isso? O Espírito Santo que habita em nós. Domínio próprio. Você sentia a situação, você errou, porque você esqueceu. Não fala que foi por causa de novela, não. Você esqueceu o feijão no fogo. Mas talvez porque você está fazendo feijão, talvez você está lavando roupa lá fora também. Aí o tanque encheu lá, a máquina está lá batendo, você foi esquecer o feijão lá. Falei, puxa vida, que esqueci. Acontece. Caiu o copo, quebrou o copo que ele tanto gosta. Meu amor, quebrou o copo, então você me desculpa. Não, quebrei o seu copo, também já estava imundíssimo mesmo aquele negócio. Pronto, já arrumou a confusão. Mas nós somos cheios de Espírito Santo, nós temos que saber lidar nessa situação, porque é ali que vem o exemplo. A gente está dentro da igreja. Irmãos, devemos mostrar para as pessoas que querem nos machucar que somos diferentes. Nós somos diferentes. O marido quer brigar, você é diferente. A esposa quer brigar, você é diferente. O filho quer brigar, você é diferente. Ele quer brigar, você quer amar. Então, irmãos, nós temos que fazer diferença. E às vezes você está ali, eu não posso brigar, não deixa eu falar nada. E conforme o pastor Daniel sempre briga, enche a boca de água, mas não engole, não fica lá com a boca aqui fechada, mas não fala nada. Daqui a pouquinho que ele vai acalmando, mas aí você vai o quê? Dando tapa na cara do diabo, porque ele queria confusão. Irmãos, precisamos mostrar que somos diferentes, nova criatura. Romanos 12, versículo 20 e 21. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia. Está falando não é de marido, não é de esposa, nem de filho. Se o teu inimigo fizer isso, você dá de comer e de beber para ele. Não te deixes de vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. É um tapa de luva naquele que quer destruir sua vida, naquele que quer destruir seu casamento, naquele que quer destruir sua amizade com aquele vizinho.
você vem, você dá um tapa de luz, você destrói o mal com o bem, fazendo bem para aquela pessoa que te quer mal, que quer a sua angústia, quer te deixar chorando. Ela vem com mal, você vem com bem. Ela vem com ódio, você vai com amor para cima dela. Aí ela vai, venci ela estava ali, não, ela falando isso lá, mas assim, não, mas eu te perdoo. Você vai entrando para sua casa. Aí depois, você pode esperar. Passa um dia, 2 dias, assim, oh, você me desculpa que eu estava nervosa, você não falou nada para ofender ela. Veio de lá para cá. E você pagou o mal com o bem, aleluia. Então ela vai te pedir perdão depois. Mas se você atacar ela, ainda vai surgir assim, eu não sou, por isso que eu não vou à igreja. Eu não sou, mas ela é da igreja, olha que ela está falando comigo, olha só, irmão. Pois a gente tem que controlar, ter domínio próprio por causa disso. Aí Jesus Cristo é que leva. Depois fala assim, eu sou de Jesus, desce com o Bíblia para cima e para baixo aí. Aí o que ela está falando? Está vendo, irmão? Olha o perigo que é carregar o nome de Jesus. A Bíblia na mão. Nem sempre todo mundo carrega a Bíblia na mão, é da igreja não, a gente sabe disso. Mas a gente que nós aqui que somos da igreja, nós temos que dar testemunho de bons cristãos, de bom caráter, de pessoa verdadeiramente transformada, um novo nascimento. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Moisés está falando isso, então deve ser muito fácil. Não é fácil viver no mundo corrompido pelo pecado, não. São traições, maldades, são covardias, são sensualidades, são mortes, fome, medo e etc. É muita coisa que a gente vê por aí que realmente entristece nosso coração. Às vezes é colocado na nossa vida até o ódio daquela pessoa que está fazendo aquilo, porque seríamos nós, pessoas irracionais, para nos sentir uma raiva naquele momento, porque a gente é ser humano. Uma pessoa que cometeu pedofilia com uma criança de 2 anos de idade, com 3 anos, você fica chateado com aquela situação, e às vezes até fala assim, tinha que ter pena de morte no Brasil. Você ainda até fala isso naquele momento, talvez é uma conhecida sua, talvez uma sobrinha sua. Peraí, pastor, eu nunca falei. Tá, isso é quando é na família dos outros, e se for na sua família? Então, cabe você mesmo lá fazer justiça. Você mesmo pegar pedaço de pau, alguma coisa, querer brigar com a pessoa. Aí onde está o Espírito Santo aí? Porque às vezes quando está acontecendo na casa do lado, não, tem que perdoar, é fácil. Mas se for o seu neto, se for o seu filho, se for sua esposa que está apanhando lá de uma pessoa na rua, tá vendo, irmãos? O negócio não é tão fácil assim não, porque nós somos seres humanos. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida, temos, mas nós somos seres humanos. Pequeis, mas não ireis, diz a palavra do Senhor. Então vamos lá, Efésios, terminando aqui, tá, pastor Jonatas, Efésios 4, 31 e 32. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Sai de nós. Antes sejam uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aleluia. Então, irmãos, se nós temos o perdão de Deus, nós somos pecadores de Deus, nós não podemos perdoar o nosso pai, está mandando a gente perdoar. Está mandando a gente ter misericórdia com as pessoas. Está mandando a gente amar as pessoas. Ah, mas eu amo ele, mas ele não me ama. Não tem importante. O importante é partir o amor daqui para lá. Se vai voltar de lá para cá, não importa. O importante é você mostrar que você foi transformado. Você teve um encontro com o Senhor Jesus. Você não precisa nem ficar tecendo muito argumento naquele momento. O importante é você praticar o bem, não importa a quem. Você ir, você fazer. É isso que Deus quer. Deus não chamou a gente, nenhum de nós, para ficar parado, não, irmãos. Ah, mas eu não tenho condição de entrar. Abre a sua boca, então, e fala. Aonde você estiver. Tem gente que pode mais, tem o tempo para isso, talvez tem um carro que dá para locomover, vai no bairro, vai no outro, toda casa que chegar, fala, não, vamos orar um pouquinho. Tem gente que tem esse ministério. Agora tem gente que tem o ministério de falar individualmente.
no banco do ônibus, Jesus está aí. Minha pessoa está fazendo frio, mudou o tempo, Juiz de Fora, de repente, né? Deus está no controle de tudo. Deus sabe por que chegou esse frio. Deus sabe por que chegou a chuva. Deus é bom, né, irmão? Vai conversando com aquela pessoa, a pessoa já vai mudando ali. Ela estava reclamando, depois vai vendo que verdadeiramente Deus está no controle de tudo. É assim que funciona, irmãos. O Espírito Santo nos faz superar todas as coisas, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. E onde está esse Deus que nós não enxergamos Ele? Você não enxerga esse Deus porque Ele está dentro de você. Você pode olhar dentro de você, você pode sentir dentro de você, você não pode ver dentro de você. A não ser que você esteja fazendo uma ultrassonografia, aí você vai ver. Uma ressonância magnética, aí você vai ver. Mas fora disso, você não consegue ver. E Deus, você não vai enxergar dentro de você, que Ele é Espírito, mas Ele está aí dentro de você, está dentro de mim, está dentro do John, está dentro do pastor Daniel, trabalhando na nossa vida, principalmente no coração e na nossa mente. No coração e na mente. Ali, o dia inteiro, noite toda, porque você dormindo também, você pensa coisa. Na hora que você está dormindo também, você pensa as coisas, você sonha, você tem sonho, você tem pesadelo. Deus está ali, a noite toda, trabalhando ali. Não para. E o coração está lá. Batendo. Olha o coração do peito aí batendo. Aí, irmã Isabel, está batendo aí. Se parar aqui, já pode me levar de uma vez para o municipal, ou no Parque da Saudade, melhor, né? Aquele é mais bonito. Aí, está batendo. A noite toda você está dormindo, o coração está batendo. Quem faz isso, gente? Quem que faz isso? O coração bater a noite toda, você está dormindo. Porque se você está acordado, você vai até algum comando vai para o meu coração, porque eu estou andando e está até mexendo por causa disso. Não, é Deus. O dia que parar, acabou. A pessoa está fazendo cirurgia lá, o coração está lá. Tomou anestesia para dormir, o coração está lá. Que Deus maravilhoso, hein? Que Deus maravilhoso. Se Deus faz isso tudo com você dormindo, imagina com você acordado. Imagina quando você abre a sua boca e começa a falar do Senhor Jesus Cristo, ali onde as pessoas precisam ouvir. Como Deus te usa naquele lugar ali, você talvez não vê o fruto naquela hora, foi lançada uma semente, mas depois de algum tempo, você nem vê aquela pessoa, mas talvez a pessoa vai para outro estado, outra cidade, aquela pessoa está frutificando lá em outra cidade. Aí aquele pastor ganha aquela pessoa lá e fala assim, ganhei ela para Jesus, chegou aqui, não sabe nada, a semente que me plantou foi você, que você não sabe. 20, 30 anos atrás, você jogou a semente lá, e depois aquela pessoa virou uma árvore frutífera. Aí vai para a igreja, a pessoa, ganhei aquela alma para Jesus, o pastor fala lá, ganhei aquela, nada, foi sementinha que você jogou, lá dentro do ônibus, lá no serviço. O nosso Deus cuida de tudo, o nosso Deus é poderoso para mudar o seu quadro, para mudar a sua vida, a sua história, entrega a sua vida para Jesus. Parece que no frio nada, você dá tchau para a pessoa foi embora para lá. Lá na frente a pessoa se converte, mas por causa daquela semente que você lançou. É assim que funciona. E para a gente encerrar, para a gente orar, irmãos, se nós, cada um dos abençoados estão sentados aqui, se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de cada um de nós. Ele vai fugir. Mas nós temos que resistir a ele. Mas antes disso, antes de resistir o diabo, nós precisamos fazer uma outra coisa, que é mais importante do que isso, que nós vamos ler agora. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Porque tem que ter, não é só dar ordem, tem que ter um poder atrás disso. O poder não vem de nós, o poder vem de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Olha lá, sujeitai-vos, pois a Deus. Aí sim, você é sujeito, submissa a Deus. Aí você é humilde, você se humilha perante as potentes mãos do Senhor. Então quer dizer, verdadeiramente você está debaixo das mãos de Deus. Resistiu o diabo, aí você vai para a batalha. Resistiu o diabo. E ele fugirá de vós, porque o poder de Deus está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, aleluia. Então, está bem claro ali que o primeiro ali é o mais importante que o diabo. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos. Então, você vai para a batalha, resistir o diabo. Você só vai conseguir resistir o diabo se você sujeitar a Deus primeiro, senão você perde. Então, irmãos,
e ele fugirá de vós. E eu te falo, ele tem fugido de cada um de nós aqui. Ó. Tem fugido porque não aguenta. O Espírito Santo que está em você, a unção que está sobre a sua vida, a autoridade que Deus colocou sobre você, porque está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum, aleluia. Está escrito. Então o diabo pode tentar, pode espernear, pode bater os cascos dele no chão, que nós somos protegidos do Senhor, aleluia. Que Deus te abençoe, irmão. Não deixe nenhum resultado de exame que você está fazendo, que você vai fazer, tirar a sua paz. Mas confie no Senhor. Confie no Senhor. Vai fazer isso, pode fazer tranquilo. O médico está suspeitando disso. Esse médico humano. Mas e Deus? Deus está no controle de tudo. Então, tudo que você vai fazer, primeira coisa é colocar nas mãos de Deus. Tira das suas mãos. Tira da sua, porque nós somos fracos. Então, coloca na mão daquele que pode. Aí você pode buscar lá no apóstolo Paulo, naquele versículo. Quando nós estamos fracos, que a gente está forte, que você vai orar. Quando você vai fazer o exame, quando você vai conversar com o médico, quando você vai consultar lá com o médico e conversar o que você está sentindo, ou com alguém da sua família está sentindo, você coloca nas mãos de Deus. Então, aí quando você está fraco, é que você está forte. É mais oração, é mais poder, é mais busca. É mais tempo o relacionamento com Deus, não é 5 minutos, não é 10 minutos, mas é meia hora, é 1 hora, falando com o Senhor. Talvez o dia inteiro. Você para um pouquinho, você lembra do negócio, o Senhor abençoa lá. Se eu quero mais um pouquinho, o Senhor ajuda lá. É assim que funciona. Que Deus te abençoe, meu irmão.